E uma ação da Polícia Federal agora de manhã mira uma organização criminosa que planejou matar o presidente Lula, o vice-Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Elijonas Maia é quem chega com a gente, traz todos os detalhes. Elijonas, bem-vindo, Elijonas, manhã animada por aí, Polícia Federal prendendo 5 pessoas que queriam matar muita gente importante, né? Bom dia para você. Oi, Clarissa, ótimo dia para você, quem está acompanhando o live nessa terça-feira que começou agitada aqui em Brasília, mas não só aqui também, porque houve prisões no Rio de Janeiro, buscas e apreensões no Amazonas e também em Goiás. Nessa operação que foi batizada pela Polícia Federal de Operação Contra Golpe. Por que disso? Contra esse grupo, principalmente formado por militares do Exército Ativo e da Reserva, que tinham esse plano de golpe de Estado. Mas também, além disso, de forma mais grave, um planejamento para assassinar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente eleito e diplomado Geraldo Alckmin e também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Esse plano de morte e assassinato contra essas autoridades tinha até um nome também, de acordo com a investigação da Polícia Federal, que era chamado de Punhal Verde e Amarelo e aconteceria no dia 15 de dezembro de 2022, 3 dias após a diplomação da chapa Lula e Alckmin no Tribunal Superior Eleitoral. E também 3 dias depois dos ataques aqui na sede da Polícia Federal, que a gente lembra aquela noite com muitos carros sendo queimados. Tudo isso naquela semana. A APF até aponta também nessa operação que cumpriu 5 mandados de prisão preventiva, 3 mandados de busca e apreensão e algumas medidas cautelares também, que o ministro Moraes era monitorado, passo a passo dele, era monitorado até que essa organização conseguisse, de fato, colocar em prática esse plano golpista e um plano de assassinato contra ele e contra a chapa que foi eleita para a presidência, Lula e Alckmin. Outras questões que a gente tem também já confirmação, Clarissa, quem está acompanhando a gente, são os militares que foram presos. 4 no Rio de Janeiro, do Exército, e também um policial federal aqui em Brasília, que ele está nesse momento, inclusive, na sede da Polícia Federal, na Asa Norte de Brasília, onde a gente faz essa entrada ao vivo para o live. Um dos presos hoje é o Mário Fernandes, militar, ex-assessor de Jair Bolsonaro enquanto estava na presidência. E o Theo Cury trouxe para a gente também que ele chegou a ser ministro interino da Secretaria-Geral da Presidência. Então, 4 militares presos, um policial federal preso também nessa trama golpista apontada pela Polícia Federal. E tem um ponto importante, Clarissa, que você colocou na abertura também, que é o depoimento do Mauro Cid. Essa operação foi embasada, inclusive, nos arquivos que foram deletados do computador dele e também no computador de Mário Fernandes, que a Polícia Federal conseguiu recuperar. Mensagens com teor golpista, um plano de assassinato, todo esse plano, esse planejamento de punhal verde e amarelo estavam nesses arquivos encontrados com Mauro Cid e também com Mário Fernandes, ex-ministro de Jair Bolsonaro, e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Ele que presta depoimento hoje na Polícia Federal para esclarecer tudo isso. Então, operação em andamento, 5 mandados de prisão preventiva cumpridos contra militares do Exército, 3 deles conhecidos como Kids Pretos, que são um grupo de elite, forças especiais do Exército, e um policial federal. E entre esses nomes aí que se destacam, Mário Fernandes, um general do Exército e ex-assessor e ex-ministro do governo Bolsonaro. A operação está em andamento, agora com tudo que foi apreendido, teve muita documentação, pendrive, celular também. A investigação deve avançar ainda mais para finalizar esse inquérito, já que a investigação da PF, a expectativa é que seja finalizada ainda esse mês, em 10 dias. Então, uma nova fase dessa investigação, desse inquérito que vem desde o ano passado, com o depoimento de Mauro Cid hoje à tarde, tudo isso nessa trama golpista desvendada, apontada pela Polícia Federal. E a gente continua aqui em frente à Polícia Federal para acompanhar todos os desdobramentos e trazer aqui no live. Clarissa?
Obrigada, Elijonas Maia, que traz para a gente todos os detalhes do que está acontecendo lá na Polícia Federal, todas as informações a respeito dessa operação que ainda está em andamento, embora os mandados de prisão aí já tenham sido cumpridos, e a gente vai seguir acompanhando tudo com ele lá de pertinho. Mas eu vou seguir aqui em Brasília, já temos aqui o nosso Pedro Duré aqui do meu lado, mas o Theo Cury está lá na capital federal. Theo, vou com você para a gente explicar um pouquinho quem são essas pessoas, esses personagens tão importantes dentro dessa operação, alvos dessa operação, em especial um general da reserva, figura com um pé no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Conta pra gente, bom dia pra você. Bom dia, Clarissa, para você, para o Pedro Duran, para o Elijonas Maia, para quem acompanha a gente ao longo dessa programação do Live nessa terça-feira. Esse general, ele fazia parte ali do núcleo duro do então presidente da República, Jair Bolsonaro, assessorava o então presidente da República e assume de maneira interina o Ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República em 2022. Ele era secretário executivo, ele era número 2 desse ministério durante o governo, na reta final do governo de Jair Bolsonaro, e assume de maneira interina essa função na ausência do chefe da Secretaria-Geral da Presidência. E ele participa de uma reunião em julho de 2022, no dia 5 de julho de 2022, de acordo com a Polícia Federal. Uma das reuniões que a Polícia Federal considera que discutiram e trataram de uma trama golpista durante a gestão da alta cúpula do governo de Bolsonaro, com integrantes, inclusive, das Forças Armadas. Generais participaram que faziam parte do governo, como, por exemplo, então, o ministro da Defesa. Ele também é um dos generais que fazia parte. De acordo com a Polícia Federal, naquela ocasião, o general Mário Fernandes, conhecido como General Mário, lembrando que essa reunião ela foi convocada pelo presidente da República da ocasião para cobrar dos seus ministros um apoio em questionamentos do governo federal e de seus ministros contra a forma como o Tribunal Superior Eleitoral conduzia o processo eleitoral daquele ano, para apontar erros, para apontar supostas ilegalidades, irregularidades, falta de transparência